Olá, senhores e senhoras. Hoje veremos atividades autorreguladas de física da SEDUC, Rio de Janeiro. Segundo ano do ensino médio, primeiro bimestre, atividade 2, calorimetria. Pessoal, calorimetria é o estudo das trocas de calor, tá? Um corpo ganha calor, outro perde calor. Por exemplo, tem um copo de leite lá, está frio, bota um copo de café quente. O café está quente, vai perder calor. E a mesma quantidade de calor que o café perder vai ser a mesma quantidade de calor que o leite vai ganhar, tá ok? Então, calorimetria vai ser a troca de calor entre os corpos. Primeira questão. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em água a 20 graus Celsius. Tem as informações, dados, calor latente de fusão de gelo, 80 cal por grama, calor específico da água, 1 cal por grama, graus Celsius. E calor específico do gelo, 0,5 cal por grama, também graus Celsius. Pessoal, temos que lembrar o quê? Existe o calor sensível e o calor latente. O calor sensível vai ser quando muda a temperatura, porém não muda o estado físico. Calor latente é quando muda o estado físico, mas permanece a mesma temperatura. Para resolver essa questão aqui, vamos passar por algumas etapas, tá ok, pessoal? Primeiro, olha, nós temos ali gelo a menos 10 graus Celsius. Temos que pegar esse gelo e transformar em gelo ainda a 0 graus Celsius. Nesse momento aqui, vamos chamar de esse de primeiro momento, pessoal. Vou botar um número 1zinho aqui. Temos menos 10 graus Celsius, vamos transformar em 0 graus Celsius, mantendo o estado físico do gelo. Pessoal, então aqui vamos ter calor sensível. Se é calor sensível, mudou a temperatura e permaneceu o estado. A nossa equação fundamental da calorimetria, pessoal, é essa aqui. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Deixa eu botar aqui o número 1, que esse vai ser o primeiro cálculo. Então, a quantidade de calor que vai ser gasta aqui vai ser o seguinte. A massa do nosso material é 200 gramas. 200 gramas. O calor específico do gelo. O calor específico do gelo está aqui, 0,5. E a variação de temperatura, pessoal. Temperatura saiu do menos 10, chegou até o 0. Variação de qualquer coisa é sempre calcular final menos inicial. Então, vai ficar 0 menos o menos 10, que é igual a 10. Então, quantidade de calor igual, multiplicando 200 vezes 0,5 vai ser 100. 100 vezes 10, 1.000. 1.000 calorias ocorreu aqui nesse primeiro momento, pessoal. Não acabou, tá? Nós pegamos aqui menos 10 gramas, 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius e levamos até gelo a 0 graus Celsius. Só por enquanto só fizemos isso. Num segundo momento agora, vamos pegar esse gelo que está a 0 graus Celsius e transformar em água a 0 graus Celsius. Vamos colocar aqui segundo momento, fazer um segundo cálculo. Aqui, pessoal, ocorreu a mudança de estado físico, porém permaneceu a mesma temperatura. Então, ocorreu calor latente. Então, vamos chamar aqui de quantidade de calor igual a massa vezes a latência. Essa primeira fórmula aqui, vamos chamar de Q macete, tá ok? E essa segunda aqui de Q mole, tá, gente? É bem fácil essa matéria, não tem estresse. Então, a quantidade de calor é igual a massa, 200 gramas. Pessoal, a massa permanece a mesma. E a latência do gelo para a água. Aqui, fusão, quando transformando gelo em água. Então, nós temos que vale 80. Então, a quantidade de calor gasto, multiplicando vezes 8, 16, tem 3 zeros, 1, 2, 3 zeros.
calorias. Então, o segundo momento também já está pronto. Molezinha, pessoal. Agora, temos que buscar ali um terceiro momento, porque temos que chegar a água a 20 graus Celsius. A água ela está a 0, agora tem que elevar a 20. Vamos colocar aqui um terceiro momento e vamos calcular. Se aconteceu mudança de temperatura, que macete? Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, delta θ. Quantidade de calor é igual a massa, que é 200. Calor específico da água, pessoal, nunca esqueça. 1, tá? Sem estresse. 1. Variação de temperatura de 0 até 20. 20 menos 0, 20. Então, quantidade de calor, 200 vezes 20. Ó, buscar por 1, pode ignorar, não muda em nada. 2 vezes 2, 4. Temos 3 zeros. 4.000 calorias. Ok, pessoal? Mas não acabamos, tá? Não se preocupe, já estamos quase acabando. A questão perguntava para pegar lá gelo a menos 10 graus Celsius até virar água a 20 graus Celsius. Então, gastamos toda essa energia. Então, para calcular, vamos ter que somar isso tudo. Vai ser 1.000 mais 16.000 mais 4.000, que é igual a 21.000 calorias. Ok, pessoal? Agora está pronto. Próxima questão. Misturamos 1 kg de água, sendo calor específico sensível 1 calorias por grama grau Celsius a 70 graus Celsius, com 2 kg de água a 10 graus Celsius. Obtemos 3 kg de água a... Queremos encontrar a temperatura final. Pessoal, essa questão aqui tem duas coisas importantes para observarmos. Olha, primeiro, a unidade de medida está 1 kg. Como o calor sensível trabalha com grama, a unidade de medida também sempre tem que ser grama. Então, nós temos que 1 kg é a mesma coisa que 1.000 gramas. E 3.000 quilos é a mesma coisa que 3.000 gramas, tá ok? Então, o mais correto, é resolver com esses números. Mas, porém, todavia, entretanto, como estamos trabalhando aqui, ó, com a soma de duas grandezas, de dois materiais iguais, os dois estão em quilos, se eu colocar os dois em quilos, no final a resposta vai dar a mesma coisa se eu colocar os dois em gramas, tá? Então vamos fazer assim, que vai ser mais fácil, tá, gente? Só que a conta vai ser menor, tá ok? Mas na dúvida, faça o cálculo colocando sempre em grama, tá ok, gente? Porque se eu usar o quilo aqui vai servir, porque em algum momento da equação, a unidade de medida de peso, de massa, vai se cancelar, então ela vai sumir. Tá ok, pessoal? Não abusem não, tá? Nem sempre sigam o que eu falo. Mas nesse caso vai dar certo. Eu vou resolver aqui para não perder muito tempo com quilo. Mas podem tentar em casa e fazer com grama, que vai ver que dá a mesma coisa no final. Combinado, gente? Vamos lá. Então, nesse tipo de questão, nós estamos juntando dois materiais. Os dois são água. Show de bola. Então, nós temos aí quimacete duas vezes. Eu vou somar o quimacete de um mais o quimacete do outro. O equilíbrio térmico tem que ser igual a zero, porque a quantidade de calor que um ganha, o outro vai perder. Então, eu vou escrever assim, ó, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura da primeira água, mais massa vezes calor específico vezes variação de temperatura da segunda água. Tudo isso tem que ser igual a zero no final. A massa do primeiro é 1. Calor específico da água, gente, estado líquido sempre 1. Delta θ, variação de temperatura. A temperatura final que eu quero encontrar. Então vamos chamar de x. Se a variação é o final menos inicial. Se o final é x, o inicial aqui vai ser primeiro 70. X menos 70. Mais a massa da segunda água, 2 kg. Vezes o calor específico da água, 1. Variação de temperatura para 10. 10 é a final. Desculpa. 10 é a inicial. Final eu quero encontrar. X menos 10. Tudo isso igual a zero. Então temos aqui, pessoal, uma pequena equaçãozinha
do primeiro grau, que é só isolar o x e vai estar pronto. X queremos encontrar a temperatura final. 1 vezes 1 é 1. Então, multiplicar por 1 não muda em nada. Só repetir o x menos 70. 2 vezes 1 é 2, perfeito. 2 vezes 1, 2. Fazer aqui a propriedade distributiva, o famoso chuveirinho. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1 menos 10, menos 20. Tudo isso igual a zero. Então, organizando aqui, colocando as letras, variável, no primeiro membro, quem não tem, vai lá para o segundo membro. Então, ficou x mais 2x é igual a 20. Aqui está sinal de menos, jogamos para fora. Para o segundo membro, ficou somando. Aqui está menos 70, passa mais 70. X mais 2x, 3x. 20 mais 70, 90. 3x igual a 90. O 3 está multiplicando, então passa dividindo. X é igual a 30 graus Celsius. Essa é a temperatura final. Essa é a letra C, certo? Próxima questão. Questão 3. Um corpo de massa de 100 gramas recebe 500 calorias. A sua temperatura sobe de menos 10 graus Celsius até uma temperatura final. Chamamos de T2. Sabendo que a capacidade térmica do corpo é igual a 50 calorias por grau Celsius, determine a temperatura final do corpo. Pessoal, capacidade térmica. Esse Czão aqui vai ser igual a massa vezes calor específico. Ele falou aqui que ela vale 50. Então, nós temos que a massa do corpo vezes calor específico é igual a 50. Se eu pegar esse 100 aqui, 100 gramas, e colocar aqui no M, eu encontro quanto é calor específico. Mas não será necessário, tá, gente? Não será necessário. Queremos encontrar a temperatura final. Temperatura final, então, está falando da equação da calorimetria, que vai ser quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Temos aqui, ó, massa vezes calor específico, 50. Então, só aqui já posso colocar o 50, olha. E quantidade de calor, tá aqui, ó, ele recebeu 500 calorias. 500 calorias. Vezes variação de temperatura. Temperatura inicial, menos 10. Temperatura final, T2. Vamos colocar um X, depois a gente troca por T2. X, temperatura final, menos o menos 10. Só para lembrar, gente, variação de temperatura é sempre temperatura final. Não sabemos quem é. Menos, sempre tem que ter esse menos aqui. A temperatura inicial, que nesse caso era menos 10, colocamos aqui o menos 10. Então, resolvendo, esse 50 está multiplicando. Ele passa para o outro lado dividindo. Então, ficou 500 dividido por 50. Agora, x menos o menos 10. Menos vezes menos mais. X mais 10. Corta aqui um zero aqui, outro zero ali. Ficou 50 dividido por 5, 10. É igual a x mais 10. Se 10 está somando, passa diminuindo. X é igual a 10 menos 10. X é igual a 0. 0 graus Celsius. Então, a temperatura final, que chamamos de T2, é igual a 0 graus Celsius. Tá pronto. Fim de jogo. Ok, pessoal? Só isso aí por hoje, tá? Qualquer dúvida, pergunte. E até a próxima.